Rádio Esportes. Debate. Oferecimento Test Drive Team. Teste de graça. A Rede Team. Vamos lá para o Rádio Esportes Debate. Sinal eletrônico marcando 12h45. Notícias que vêm do mercado da bola tem a ver com a possível saída de Bruno Rodrigues do Cruzeiro, né? O Fluminense falando sobre isso. Notícias também vinculadas ao Bahia, quanto a esse cenário, quanto a esse interesse. E os valores são valores até bastante elevados, Alexandre Simões, para o mercado interno, né? Estamos falando aí de transferência que pode girar em torno de algo próximo a 5 milhões de euros. Muita grana para o Bruno também. Enfim, o Cruzeiro deve ter o Bruno Rodrigues, a permanência dele como uma prioridade, ou com estes valores é melhor deixar o Bruno seguir o caminho dele? Lembrando que o Cruzeiro vai ter que fazer um investimento. O Bruno não pertence a maior parte ao Cruzeiro, Simões. Aí estão colocando aí os valores aí, cerca de 3,5 milhões de euros, né? Seria pro Cruzeiro, é isso? Não, pro Cruzeiro contratar. Tem um terço, não, pros outros, né? O Cruzeiro tem 33%. Tem um terço, então ele teria aí mais ou menos 1,2 milhões. Seria o Cruzeiro tem 33% e o Tombense tem 67%. 2,3 milhões de euros. Cirilo, olha, precisa ter uma análise muito... O Bruno Rodrigues, sem dúvida nenhuma, foi o melhor atacante do Cruzeiro, não só pela produção, mas pela quantidade de gols. Embora não fosse centroavante, foi artilheiro do time na temporada e no Campeonato Brasileiro, com gols importantes, tá? Agora, a gente não sabe bem o que aconteceu, né? Porque houve determinado momento na temporada que o Bruno Rodrigues ficou meio que afastado. A gente não sabe se era essa questão de renovar contrato, de não renovar, se vai ser comprado, se não vai, entendeu? E essas coisas, elas sempre deixam marcas, né? Elas sempre deixam situações que às vezes não são contornáveis. Então, para falar a verdade, eu não sinto nem assim muita vontade do Cruzeiro de que o Bruno Rodrigues continue. Eu não vejo a declaração nesse sentido, de esforço. A gente vê mais o Bruno Rodrigues especulado aí no Fluminense, no Internacional, no Grêmio, agora no Bahia, para todo lado. Então, não sei. Mas, assim, fundamental, não sei, talvez o Cruzeiro possa ir ao mercado e contratar um jogador que vai produzir mais do que o Bruno Rodrigues, embora tenha essa dificuldade que a gente viu nesse ano, né? Contratou o Gilberto, que para todo mundo seria um acerto, e acabou se transformando talvez no maior erro da temporada. Mas de toda forma, Cirilo, eu acho que é muito mais uma questão de relacionamento do que qualquer coisa essa situação do Bruno Rodrigues com o Cruzeiro. O Douglas está participando aqui no YouTube, ele está dizendo, por pagar salários absurdos é que o Cruzeiro entrou em parafuso. Vá com Deus, BR9, opinião do Douglas, cruzeirense está participando. O Oélio, por outro lado, está citando aqui nominalmente todos os diretores do Cruzeiro, está dizendo que eles tinham, pela opinião dele, tinha que fazer um esforço aqui para o Bruno Rodrigues permanecer para a próxima temporada. Enfim, Edu Panzi, quero te ouvir sobre essa situação. Eu não tenho dúvida que o Cruzeiro fez o esforço. Só que o Cruzeiro não vai dar um passo maior que a perna. Existe um limite. Sabe aquele carro que você sonha? Você até tem um dinheiro para comprar, mas não tem dinheiro para manter? Sim. Bebe muito e IPVA é caro? Eu acho que pode ser o caso do Bruno Rodrigues. Talvez o Cruzeiro tenha o dinheiro para comprar, mas não tem o dinheiro para manter, porque as outras equipes estão oferecendo salários para o Bruno Rodrigues que o Cruzeiro não tem condição. Foge o teto da equipe, foge o limite financeiro. O Cruzeiro fez na temporada, e é algo que é elogiável em relação a outras equipes, que é o fair play financeiro. O Cruzeiro não deu passo maior que a perna. Às vezes sofreu mais por conta disso. A janela do meio do ano, você viu o Vasco contratando e depois ficando devendo, não pagou. O Cruzeiro não fez isso. Cara, a gente bateu tanto nisso. Os clubes se endividaram tanto ao longo dos anos por fazerem exatamente isso. O Bruno Rodrigues foi bem? Foi. Então vamos fazer o impossível para ficar com o Bruno Rodrigues. Não tem dinheiro, não. Pega um empréstimo ali, pega empréstimo com fulano, pega o grande cruzeirense aqui que vai emprestar, depois a gente acerta com ele, empurra com a barriga, o próximo presidente paga. No caso do Cruzeiro não tem o próximo, né? É o Ronaldo. Ele não vai fazer isso. O Bruno Rodrigues foi o jogador mais importante do Cruzeiro na temporada. Por isso está chamando a atenção de vários outros clubes que, no momento, tem mais condição financeira de oferecer ao Bruno Rodrigues um salário que acham válido para ele ficar na temporada de 2024, que o Cruzeiro nesse momento não tem. O patamar financeiro, só citando um exemplo, o Fluminense, o patamar financeiro do Fluminense, a competitividade no mercado do Fluminense hoje é muito maior do que a do Cruzeiro. Sem dúvida, hoje é a realidade. Pode ser que ali na frente o Cruzeiro se recupere, volte a ser uma equipe que pague grandes folhas, que tenha condição de arcar com folha maior.
Hoje não tem e não vai fazer. Por isso que tem que fazer um esforço para ficar. Eu não tenho dúvida que fez o máximo esforço possível até chegar um limite que, não tem condição, isso aqui a gente não pode pagar e a gente não vai ser irresponsável como as outras gestões foram e deixaram o Cruzeiro nessa situação que nós pegamos. É isso. Edu, aparece o Bahia com força aí, né? Como um possível força financeira. Investimento. A SAF do grupo... Gente, SAF, a gente só vai saber o que deu certo e o que deu errado daqui uns 7, 8 anos. SAF não é encher clube de dinheiro para contratar jogador. Não é isso, SAF. SAF é para recuperar a instituição falida. Esse é o ponto principal. Na essência, né? Exato. Eu não sei. Tem gente que não tá fazendo, mas na essência é isso aí. Até porque o método de alguns clubes aí que quebraram de fazer era a contrata que a torcida paga. Pagou? Nunca. Você sabe, eu vou fazer uma coluna semana que vem, 2013 e 2014, Cruzeiro e Atlético fecharam no vermelho. E eu vou mostrar quanto que esse vermelho significava hoje. É algo perto de 100 milhões. 100 milhões por ano. Enquanto esse vermelho perdurou. Isso. Então, compra, ganha. Não é assim que futebol funciona. Ganhar, ganha, mas não paga. Isso. A gente não sabe o que vai dar certo. Se é a SAF que constrói a casa pelo chão ou a que constrói pelo telhado. Se essa aqui conseguiu o resultado esportivo, que no Brasil é muito difícil, a gente viu o Flamengo passar uma temporada sem ganhar nada, pode até vir a dar certo. Mas a minha maneira de ver é que SAF é começar a construir a casa pelo alicerce, pela base, não pelo telhado. José Romildo tá participando aqui, no chat, no Itatiaia Oficial. Deixa o Bruno Rodrigues ir embora. Ele ajudou o Cruzeiro, mas é um jogador mediano. Se destacou porque os outros atacantes eram horrorosos. Fernando titular já. Ele tá em Montes Claros. Obrigado, José Romildo. Aqui no Itatiaia Esporte, que tá participando com a gente é o Gilmar. Nenhum craque é revelado com 26 anos. Ou seja, o Bruno Rodrigues está fora da realidade do futebol brasileiro. Foi destaque no Cruzeiro com um time tecnicamente baixo. O Fausto Portela, por outro lado, tá dizendo BR9, se tiver condições de manter, seria uma boa pro Cruzeiro. No ataque, os números estão aí, ele joga muito. Obrigado a todos que estão participando com a gente aqui no YouTube, no Itatiaia Esporte e no Itatiaia Oficial. Dito isso, além dessa história do Bruno Rodrigues, Panzi, quais deveriam ser as prioridades do Cruzeiro para a próxima temporada, ainda que um técnico não tenha sido contratado, mas há algumas carências no elenco que podem ter sido detectadas com o desempenho desse ano. Onde o Cruzeiro deve atacar o mercado, Edu? São várias as prioridades, né, Cirilo? Porque o Cruzeiro perdeu 3 titulares. O Cruzeiro perdeu o Castan, que não é um zagueiro de primeira linha, mas foi o melhor zagueiro do Cruzeiro na temporada, apesar da reta final ter sido ruim. O Cruzeiro perdeu o primeiro volante, que é o Jussa, que está longe de ser um ótimo jogador, mas foi o único que se adaptou a uma posição desde que o Richard saiu. Foi com o Jussa que o Cruzeiro se adaptou ali com o primeiro volante. E o Cruzeiro, a gente estava falando agora do melhor atacante, o único que deu certo, vamos dizer assim. Porque o Gilberto não deu certo, o Henrique Dourado não deu certo, o Wesley não deu certo, o Arthur Gomes, altos e baixos, mais baixos do que altos. O único atacante do Cruzeiro que efetivamente deu certo na temporada também está saindo. Então, talvez o Bruno Rodrigues, fosse uma certeza e já não é mais. Talvez o zagueiro que não precisasse, agora precisa. O primeiro volante eu acho que já até precisava, mesmo com o Jussa, mas agora precisa ainda mais. As laterais estão certas? William e Marlon vão ficar? Se ficarem, ok. Você não precisa se preocupar tanto com o lateral. Mas o ataque você precisa se preocupar. O sistema defensivo com zagueiro e volante você precisa se preocupar. E o principal, que o Cruzeiro não tem, que é o treinador. Quem vai dirigir e quem vai falar que precisa de um volante, precisa de um zagueiro, precisa de um atacante? É o técnico. Enquanto o Cruzeiro não achar esse treinador, ele vai ter que ir muito mais por convicção de perfil ao mercado do que pelo próprio técnico, pelo profissional que vai chegar e pela indicação desse profissional. Vamos seguir aqui. Ô Simões, são muitas as prioridades do Cruzeiro no mercado? Demais, velho. Cruzeiro precisa no mínimo, na pior das hipóteses, de mais 2 zagueiros. Cruzeiro precisa de um lateral direito. Cruzeiro precisa de 2 primeiros volantes. Cruzeiro precisa de uns 3 ou 4 atacantes. É muita gente. É muita gente que o Cruzeiro precisa. Técnico, sim. E esses caras todos, o ideal é que eles cheguem com a participação do técnico na contratação. É o mundo ideal.
O ideal é isso. O perfil, é até legal você ter o perfil, cara, mas você precisa de um treinador. É porque assim, há contratações que você enxerga, ó, eu não tenho um volante aqui de marcar no primeiro volante, eu não tenho no elenco, vou precisar contratar. Eu não tenho um meia que jogue como um segundo homem ali, não tenho um segundo volante, preciso contratar. Mas, por característica, às vezes o cara joga com ponta e precisa de mais pontas no elenco. Às vezes joga com mais zagueiro, precisa de mais zagueiro no elenco. Por exemplo, os dois técnicos falados, Gago e Carpini. O Gago é um treinador que é ofensivo, e que gosta de empurrar o adversário para a defesa. E de ter centroavante. E do centroavante. Aí precisa de 2, porque não tem nenhum. Porque se você não tem nenhum cara que gosta de jogar com centroavante, tem que ter 2. O Carpini também é ofensivo, mas ele gosta de atrair o adversário para sair em velocidade e aproveitar o espaço. Então, são treinadores ofensivos que jogam no 4-3-3, mas que pensam, por exemplo, quando tiverem com a bola, algo diferente. Na hora de defender também pensam diferente. O Carpini explora mais uma bola parada, o Gago menos. Então, você tem que ter um perfil e, de preferência, ter o nome, o treinador já contratado, para você conseguir achar com as características que se encaixam na ideia de jogo desse técnico para o seu elenco, para montar seu elenco na temporada. E peças que a gente imaginava que fossem ficar, eu imaginava que o Castan ficaria. Também. E o Castan vai jogar a Série B, né? E saiu. Assim, gente, o Castan tá longe de ser um zagueiro de primeira linha. Mas pro elenco do Cruzeiro, se olhar pro banco e ter o Castan, não tava bom? O Castan foi uma das surpresas, porque quando ele foi contratado, todo mundo olhou com a cara meio de lado, que é verdade. Surpresa positiva. Surpresa positiva. Ele foi... Entregou muito mais do que eu imaginava. Ele foi o único zagueiro 100% titular da temporada do Cruzeiro. Porque o companheiro desse... Ele foi o único titular absoluto. O Neres porque mudou. o Lucas, Oliveira e o Neres mudou. rodaram. No final jogou o João Marcelo. O Castan jogou todo. Eu acho melhor que os outros dois. A amostragem é pequena. Eu nem acho que tem que ser titular. Mas para um elenco, você ter o Castan... Né? Às vezes for até o Castan. Não, para banco eu não quero. Prefiro jogar na Série B. Isso pode acontecer também. Ser. Olha só. Valeu, Simões. Tá acabando? Tá acabando. Hoje tem TBB, né? Você tá firme aí? Não. Hoje é a dupla... Do Fanzi? Fofo e Fofão. Estão chamando Edu Panzi de fofo aí no chat. É duro, hein?